começando mais um podcast Mulheres Protagonistas. E hoje eu estou com uma convidada que tem uma super história para trazer para vocês. Eu espero que vocês se inspirem muito na história dela. Eu estou com a Raquel Nagata, da Nagata Shoes e da Closet Colinas. Raquel, muito obrigada pela presença, obrigada por ter topado esse convite e estar aqui com a gente hoje. Imagina, eu que agradeço, Gisela. Para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje e principalmente para trocar bater esse papo com vocês, né? Trocar informações sobre empreendedorismo, que é algo assim que me encanta. Uhum. Então, e assim, o podcast é justamente para a gente trazer histórias que motivem, inspirem outras mulheres, né? Para mostrar que tudo é uma construção, né? Que nada vem do nada, que nada cai no colo e que empreender é difícil sim, é desafiador, tem desafios, mas que a gente com persistência, organização, planejamento, a gente vai persistir no dia a dia e vai alcançando nossos resultados, não é verdade? É isso mesmo, Gisela. É como você bem falou, né? Nada acontece do dia para a noite, nada cai no colo. Eu falo sempre que quem é empreendedor nato gosta de desafios, não se abate no primeiro obstáculo, muito pelo contrário, muitas vezes isso serve até como combustível para que a gente tenha força para continuar, né? Então, o empreendedor, ele sem dúvida, é assim um eterno apaixonado pelo negócio e ele não enxerga dificuldades, ele enxerga oportunidades. É isso mesmo, na realidade, assim, e essa visão empreendedora, muitas vezes, a gente não nasce com ela, né? Muitas vezes a gente tem que adquirir isso ao longo da nossa vida empreendedora, diante do que a gente decide fazer. E você, hoje, você tá no nicho de sapatos, né? E no nicho de roupas, é isso? Isso mesmo. Você tem aí a Nagata, que é uma loja própria, uma marca própria, né, de sapatos. Isso. Que tem algumas unidades aqui em São José dos Campos, né, e em Taubaté. Fala pra mim um pouquinho. Em Taubaté, isso. Na verdade, assim, Gisela, eu comecei a minha história no ramo de calçados com uma franquia. Isso. Né? Eu tive uma franquia, minha primeira franquia foi em 2009, eu inaugurei. Eu era bem nova na época, mas já tinha essa vontade de empreender, de ter o meu negócio próprio. Já estou aproveitando para contar um pouquinho da história, tá? Claro. Eu já vou emendando aqui. Fica tranquilo. Então, assim, como eu comecei a trabalhar muito cedo, né, aos 17 anos, eu sempre gostei muito de moda, de varejo, de esse ambiente de shopping center, do comércio como um todo. Eu comecei muito jovem, já comecei a trilhar ali meu caminho, minha carreira, né? Comecei como vendedora, passei por gerente de loja, fui supervisora, tudo. E aí, enfim, me formei, acabei seguindo um outro caminho por um tempo, né? Eu fiz uma pausa aí, né? Foram 5 anos que eu morei em São Paulo, vivenciando em outras áreas, trabalhei no ramo de eventos, hotelaria, enfim. Só que sempre tinha aquela coisa, sabe, que me chamava. Eu sempre que dava, assim, eu dava uma escapulida, ia num shopping center, tomar um cafezinho, encontrar uma amiga e ficava namorando as vitrines e ficava olhando tudo, enfim, sempre com aquele olhar, assim, de quem já trabalhou, né? De quem já esteve no negócio. E sempre tive essa vontade de ter o meu próprio negócio. Então, foi quando, em 2009, eu retornei de São Paulo, eu voltei para São José, porque eu sou daqui, né? Não sou nascida, mas eu me considero uma cidadã joseense, porque eu amo essa cidade, né? Eu me dedico aqui de corpo e alma, e eu falo assim, é uma das melhores cidades, assim, para se viver, para se morar, para se educar os filhos, enfim. Qualidade de vida, Qualidade tudo. de vida e tudo, a gente pode ficar falando aqui. Horas e horas de São José, eu sei como é. Mas então, aí em 2009 eu voltei para São José e eu pensei, o que eu vou fazer? Enfim, eu me casei em 2008, aí foi um ano morando em São Paulo e vindo e viajando todos os dias, a cada 2 dias, então estava bem puxado, né? Aí foi que eu tive a ideia, eu falei, não, eu vou empreender, porque eu sempre tive essa vontade, me faltava um pouco de coragem, porque, sem dúvida, assim, é um investimento. Quando você fala em abrir um negócio, não tem como não ser um investimento. Então, num país como a gente vive aqui no Brasil, onde tudo é muito incerto, as políticas econômicas, tudo
bate aquele medo, aquela incerteza, mas algo lá dentro falava, não, é o momento, é a hora. E foi quando eu comecei com a franquia, né? Comecei com a franquia de calçados, fiquei com a franquia 9 anos. Olha, para você ver quanto tempo, né? Para daí tomar a decisão de partir para um negócio uma marca própria. Tá. Né? Que aí é uma segunda etapa. Sim, mas antes da gente continuar, assim, nessa parte, né, se você tem a Nagata de Shoes, que é de sapatos, e você tem a Closet, que é de roupas moda mesmo, feminina, né? Isso. Aí, às vezes a gente quer, né, contar o nosso agora, assim, porque realmente você tá vivendo hoje, você tem várias unidades, até, né, gostaria de saber. A gente tá expandindo Vocês estão expandindo, então, assim, você já tem mais de uma unidade da Nagata, que é uma marca própria, né? Sim. E tem uma unidade da Closet lá no Shopping Colinas, né? Mas uma coisa que me chamou a atenção aqui na sua história, que eu quero que você conte um pouquinho antes da gente seguir, você começou trabalhando no shopping, que às vezes a gente tá tão acostumada a falar assim, meio batida assim, trabalhei no shopping, aprendi, mas assim, você trabalhou no shopping, você começou trabalhando no shopping, depois foi gerente de loja e tudo mais. Isso. Como que foi essa experiência de trabalhar no shopping? Porque tem uma carga horária, né? Tem todo puxado, não é nada romântico. A emenda sábado e domingo, reveza esses domingos. Como que foi esse processo para você, assim, trabalhando no shopping? Eu comecei, Gisela, com 17 anos. Sim. Então, com 17 anos, a gente não pensa muito, né? Verdade. A gente quer, assim, um pouco isso é típico da juventude mesmo, aquela coisa imediatista. E eu queria muito, até foi contra o meu pai. A minha mãe me apoiava um pouco mais, mas meu pai, ele achava que era realmente muito precipitado. Ele queria que eu estudasse, queria que eu me dedicasse mais aos estudos para, de repente, entrar numa faculdade que a gente sabe que os processos para a faculdade são mais difíceis, né, as melhores, então ele não era o caminho que ele queria para mim, isso é fato, tanto que eu comprei uma briga em casa, né? Não foi fácil, mas eu sempre fui muito determinada, então assim, quando eu colocava uma coisa na cabeça, eu tinha que fazer até eu perceber que aquilo era para mim ou não, mas eu tinha que testar e eu tinha que ver e tomar a decisão por conta própria, né? Então, assim, o primeiro emprego não é fácil. Na verdade, eu falo que eu comecei com 17, mas foi com 16, tá? Foi 16 para 17. Tanto que, na época, precisava de uma autorização. Os pais tinham que assinar uma autorização permitindo, acho que até hoje é assim, né? Permitindo que eu trabalhasse. Então, eu fui com a cara e com a coragem que eu falo assim, isso é determinante em qualquer coisa que você queira fazer na vida. E isso eu acho que é uma característica mesmo também da pessoa. Começa muito cedo, né? A pessoa tem ou não tem. E se não tem, é melhor começar a pensar que precisa na vida a gente ter atitudes. Atitudes transformam tudo que você faz, né? Então, eu tomei a atitude de distribuir currículo, fui batendo em uma loja e outra, não conhecia ninguém. Aquela menina tímida entrava nas lojas até com uma certa vergonha, timidez, porque eu era realmente muito tímida e eu acho que as vendas, o trabalho em si me ajudou muito a vencer também a timidez, né? Porque aí você vai, né? Ou tudo aquilo que você apostou vai por água abaixo, né? Então, eu consegui uma vaga para vendedora, né? Estava fazendo avaliação. E aí foram vários desafios. O primeiro deles, como eu falei, foi vencer a timidez, né? E aí depois, enfim, técnicas de venda, né? A gente, na época, não existia tantos treinamentos como existem hoje, né? Então, a gente tinha que aprender muito na raça. E eu falo que, na época, isso foi em 96, mais ou menos 1996, no Center Valley, a gente trabalhava com muita dedicação mesmo. Era sábado, a gente resolvia dobrar o horário, era das 10 da manhã às 10 da noite. E não tinha esse lance de, eu vou querer ganhar hora extra, não. Sabe, eu quero vender, eu quero alcançar minha meta, então eu vou me dedicar mais. Obviamente, hoje tem toda uma política, né, trabalhista, a gente faz lá direitinho cartão de ponto, mas eu percebo que isso parte muito da pessoa, né? A pessoa que quer alcançar um objetivo, ela não mede esforços, né? Ela vai fazer.
por onde, né? E eu percebo que hoje em dia a gente tem uma juventude, não vou generalizar, mas assim, a grande maioria, que não tem toda essa disposição para trabalho, sabe? Claro, não são todos, tá? Sim, sim. Mas assim, eu percebo que eles são muito apegados a qual é o horário, quanto tempo, quanto eu vou ganhar, quanto isso, quanto aquilo. E assim, não tá bom aqui, já troca rapidamente, ele não persiste, sabe? Ele não busca vencer os desafios, os obstáculos que aparecem e ele já não tem aquela consistência, não tem aquela garra que muitas vezes a gente tinha no passado, que eu acho que envolvia muito mais a questão de gostar, de querer. A gente era na época que eu comecei no shopping, era uma profissão que a gente assim adorava, não? Se trabalhar no shopping, andar bem vestida, tá ali no atendimento ao público, era algo realmente desejado, né? Hoje já não tem tanto essa atração toda. As coisas mudaram muito Sim. nos últimos anos. Eu acho que hoje em dia também tem muito da influência de como as coisas são, por exemplo, em mídias sociais, que é tudo muito rápido, né? Muito. Então a vida também vai acompanhando esse ritmo, né? Como se as coisas fossem muito fáceis, né? A gente vê um Reels editado em 30 segundos que a pessoa demorou um dia para gravar. E aí vai 30 segundos, a pessoa pintou uma parede, faz as 5 dedos e a parede já aparece pintada no Reels, né? Que é o vídeo curto lá do Instagram. Então isso vai muito também pro comportamento humano, né? Sim, no sentido de, é tudo rápido, se não deu certo aqui, já vai dar certo ali. Se não tá bom aqui, eu já vou conseguir em outro lugar. Então a gente tá mesmo numa geração que espera muitas coisas dadas, as coisas rápidas, e não pensa na construção. E eu falo muito disso aqui no podcast, por isso que eu gosto tanto de escutar histórias diferentes, porque assim, tudo é construção. Toda a história de sucesso. Por isso que eu quis saber as unidades que você tem, foi até de propósito, no sentido assim, hoje você tem a Nagata marca própria, você tem mais de uma unidade da Nagata, tem a Closet de moda feminina, mas começou trabalhando no shopping. Exatamente. Com 16 para 17 anos, entende? Então, assim, é uma construção de uma vida toda para chegar até aqui. E às vezes a pessoa, né, vê a mídia social ou vê só o resultado final e pensa assim, foi fácil, para mim que é difícil aqui, para ela foi fácil. Então é legal a gente contar mesmo da onde veio, como é que foi, os desafios, porque isso inspira muitas mulheres, entendeu? Essa é a realidade, é construção, né? Sem dúvida, sem dúvida. E assim, respeitar também, né? Eu falo assim, é importante a gente entender a nossa história, né? Se orgulhar da nossa história, isso também faz muito sentido, né? Isso também vem do processo de amadurecimento, né? E eu falo que uma palavra que muda tudo e que transforma tudo é gratidão, sabe? Gratidão, eu acho que ela é uma palavrinha bem transformadora, sabe? Porque quando a partir do momento que a gente passa a olhar tudo o que acontece, tudo ao nosso redor, tanto de bom quanto de ruim, quanto as dificuldades, os obstáculos, as coisas boas, com gratidão, tudo se transforma. Né? Então, eu acho que gratidão é uma palavra que eu costumo levar assim como assim lema mesmo, sabe, de vida, do momento que eu acordo ao momento que eu vou dormir, porque assim a gente enfrenta muita coisa todos os dias. Como você falou, Gisela, não é do dia para a noite, é uma construção. Então, assim, eu comecei lá atrás, né? Cheguei até aqui, eu tô com 43 anos. Então, assim, tenho já uma história de vida, né? Quero viver muita coisa ainda pela frente, que nem muita gente fala assim, vão me aposentar, vão não sei o quê, tal. Eu falo assim, mas se aposentar para fazer o quê? Né? Eu não me vejo parando de trabalhar nunca, porque eu acho que o trabalho é a força que nos move, sabe? Claro, acho que chega um determinado momento que você desacelera, mas parar eu acredito que nunca. E, assim, é importante a gente entender todos os processos, todas as fases da vida e ter realmente a
paciência de que as coisas não acontecem na velocidade com que a gente quer. Por mais que muitas vezes a gente coloque modo acelerador aí, mas a gente precisa entender que tem momentos que a gente precisa aceitar até quando uma coisa não dá certo. Né? Sim. Que para o empreendedor isso acontece É constante, muito, né? constante. É quase que diário. E você não pode desistir, né? Tem que esperar o tempo. Não deu certo agora, mas vai dar certo e persistir, recalcular. Eu falo recalculando a rota. Isso, é tipo o Waze, recalcula e volta pro caminho, né? E ver aonde que você precisa ajustar para poder continuar, Sim. né? Sempre. E até pegando essa analogia do Waze, você falou algo sobre você ter consciência da sua história. E isso é um ponto importante também, porque muitas vezes a gente não nos coloca nesse lugar da história no sentido assim, o que eu caminhei para chegar até aqui, o meu lugar é esse e onde eu quero chegar. A gente não tem essa consciência, muitas vezes, que a gente tem que construir a partir de onde a gente tá. E muitas vezes a gente se compara, né? Muitas vezes a gente olha pro lado e a gente não para olhar e falar, bom, essa é a minha caminhada, esse é meu plantio. É igual o Waze, a gente coloca o endereço que a gente quer chegar, ele vai calcular uma rota e pode ser que a gente tenha que alterar o caminho, mas o ponto de partida é o seu, é onde você tá. Eu acho que essa consciência é muito importante, que muitas vezes, eu sou mentora de mulheres empreendedoras, muitas vezes eu vejo em sessões de mentoria, as minhas clientes, em alguns momentos, sem esse momento de parar e olhar e falar, essa é a minha história, eu não tô lá atrás da onde eu saí, que foi muito difícil chegar até aqui, mas eu tenho muito a percorrer ainda para chegar onde eu quero chegar, mas eu estou em processo de amadurecimento constante. Quando você me mandou suas respostas, você falou sobre trabalhar no shopping, falou sobre a franquia de calçados antes, para depois chegar na marca própria, e que foi desafiador também, no sentido de tomar essa decisão, né? Sim. Por que você escolheu o ramo de calçados? Bom, calçado sempre me encantou, né? Eu acho assim, isso é até um pouco clichê o que eu vou falar, mas assim, qual mulher que não é apaixonada? Eu te recebi descalça poucas, aqui. Tá? Jura? Juro. Nem reparei, porque senão eu já ia falar. Eu fico descalça no dia da gravação. Não, assim, eu falo assim, eu conheço poucas mulheres que realmente têm, assim, não tem essa coisa de consumo por calçados, né? Conheço poucas, tá? Vejo meu marido tem lá meia dúzia de calçados e para ele é mais do que suficiente. Já eu não, por coleção, tudo bem, né? Eu tenho uma loja de calçados, então eu invisto um pouco mais. Mas uma mulher normal, né, que trabalha, que, enfim, participa de eventos, que tem uma vida social, que eu falo, veste várias personagens, porque a gente veste, tem hora que você é mãe, tem hora que você é empresária, tem hora que você é a esposa, né, sai para jantar. Então, assim, para cada situação, a mulher, ela se enxerga, ela quer ser enxergada de uma maneira, né? E hoje a moda possibilita isso, né? A pessoa vestir assim de diversas maneiras, sem perder a essência, que eu falo, é importante você conhecer o seu estilo, né? Não é porque é moda que você vai sair usando, né? Aquilo que está usando conversa com você, faz parte do seu estilo, ou se não faz parte, mas você quer dar uma mudada, ok, também é válido, né? Mas tudo isso é importante você se reconhecer, né? Porque senão vai ficar uma coisa forçada e aí não é, eu falo assim, não é elegante. Pode perceber, uma mulher elegante é uma mulher que ela se olha e se enxerga naquilo que ela está vestindo, naquilo que ela está usando, né? Ela fica super bonita, empoderada. Né, sim, perfeito. Inclusive, eu amo salto alto. Eu tô sempre de salto, na verdade, só no podcast que eu fico, porque eu gosto de ficar com o pezinho aqui no carpete. Mas eu amo salto alto, é uma coisa até que algumas pessoas falam assim, nossa, mas precisa de salto. Eu falo, precisa, eu gosto porque só de subir num salto, a gente já se empodera, né? Sim. É uma coisa assim, pelo menos, pra mim é uma âncora positiva. Eu subo no salto, parece que já vem uma força interna, sabe? Assim. Mas olha que interessante, você se sente assim. Tem mulheres que não se sentem assim. Até desconfortáveis ficam, né, no salto. Exato. Então é importante a gente entender cada isso daí, uma, né? E respeitar, lógico. porque eu falo, tem que ter a ver com o seu estilo, você precisa entender isso
para poder estar bem. Porque se você não estiver bem, não adianta ser moda, ser isso e aquilo, se você não estiver se sentindo bem. Sim, com né? certeza. E assim, esse processo de passar da franquia para uma marca própria, da onde veio essa vontade? Então, a franquia é o seguinte, eu sempre falo, eu nada contra a sistema de franquia, tá? Eu acho maravilhoso. Várias pessoas até me perguntam, você pretende franquear a sua marca? Eu sou muito clara e objetiva nas respostas. Não pretendo, mas é o que eu sempre falo, a gente não sabe o que o futuro nos reserva, né? A gente faz planos, mas Deus lá é que sabe, né, o tamanho dos desafios que a gente consegue enfrentar, né, na vida. Então, assim, nada contra o sistema de franquia, acho maravilhoso. Existem franquias ótimas, tá? Franquias ótimas, mas a franquia que na época eu escolhi, ela foi bem até um período, sabe? E eu olho para trás, eu falo assim, foi um investimento alto, e até isso eu falo assim, eu não consigo olhar para trás e me arrepender, sabe? Porque eu falo assim, isso fez parte do meu processo. Se eu cheguei aonde eu estou hoje, foi porque eu tive essa primeira experiência com franquia. E eu sou tão grata por isso, sabe? Que eu falo assim, eu vejo... na época que eu montei essa primeira franquia, a gente acaba se tornando amigos, né? Eu tenho hoje uma rede de contatos de outros franqueados que realmente perderam dinheiro e que entraram na justiça e que foram brigar com os franqueadores. Eu falo assim, decisão de cada um, né? Mas eu não tomei esse caminho porque eu falo assim, é um caminho que você precisa... você vai depositar uma energia, você vai, além de custos financeiros e tudo isso, mas você vai depositar uma energia para fazer, né? Para processar, né? Porque deu certo ou porque não deu certo, enfim, né? O sucesso ou insucesso. Eu falei, eu prefiro partilhar um outro caminho. O que eu tenho a oferecer? O que eu posso tirar de aprendizado desse período de 9 anos? Aí eu tenho uma bagagem. Então, eu vou levar essa bagagem para a próxima viagem, né? Para a minha próxima jornada. Foi essa a minha decisão. E a minha gratidão pela franqueadora é tão grande que até hoje eu me comunico com eles e eu torci muito para que eles pudessem se restabelecer, se reerguer, né? Foi um processo dificultoso que a franqueadora passou. Hoje ela não existe mais, infelizmente, né? Eu falo assim, é uma pena porque assim, é uma história de vida. Né? Foram sonhos, foram planos que, infelizmente, não continuou. Né? Não puderam continuar. Mas, enfim, aí eu saí desse processo de 9 anos como franquia e tomei a decisão de lançar a marca própria. Só que isso, assim, não foi também, Gisela, do dia para a noite. Sim. Foram meses de pesquisa, foram meses de planejamento e foram meses de, como eu posso falar, um processo interno que eu tinha que primeiro me desapegar de uma coisa e acreditar na outra. E abraçar o novo também, né? Porque quando você tem uma franquia, você tá tão assim apegada àquilo, você acha que... Porque é óbvio, você acreditou num projeto, você depositou todo o seu sonho, todos os seus planos, toda a sua energia, seus recursos financeiros com aquela marca. E aí, de uma hora para outra, aquilo não existe mais. Entendeu? Então, você precisa... Eu tive que passar por esse processo de desapego total e acreditar que eu era capaz de fazer, né? Não vou falar melhor, mas de continuar, de fazer diferente, de trilhar uma coisa mais autônoma, né? mais com a minha identidade. Sim. Né? Então, pinta até aquela dúvida, será que eu posso? Sim. Será que eu sou capaz? A gente se duvida questiona, muitas vezes da nossa capacidade. É natural, né? Normal, esse medo né? é normal, do novo, do que pode ser, o que pode não ser. E quando a gente encerra um processo, pode ser de uma franquia, como você está me contando, ou encerra um ciclo na nossa vida, em alguns momentos a gente carrega, às vezes, uma conotação de fracasso. Pode não ter sido o seu caso, pode ter acontecido muitas questões no relacionamento com a franqueadora que pode acontecer.
Mas em algumas situações a gente carrega essa coisa do parece que não deu certo aqui. E aí a gente vem com isso para uma nova história. É difícil, é desafiador a gente falar assim, o que aconteceu aqui foi por tais motivos e agora é uma página em branco, vamos escrever uma nova história, né? A gente vem com um pouco de crenças e de medos e de traumas do que aconteceu no passado também, pra gente começar, né, do zero, que nunca é do zero, eu sempre falo, né? Nunca é do zero, é sempre com a bagagem da vida toda, mas parece que é do zero, né? Exatamente. Então, assim, imagino, né, o desafio que foi criar essa marca. E aí você criou a primeira unidade aonde, aqui em São José dos Campos? Então, a primeira unidade da Nagata Shoes foi no Colinas, né? Então, assim, foi em 2018, né? Comecei em 2009, fiquei até 2018, lancei a marca própria, né? Esse processo que a gente falou, né? De crenças, de tudo, assim, é realmente algo que daria para a gente passar assim, ó, uma tarde inteira falando, assim, e é tão curioso. E eu falo assim, gente, o ser humano ele é tão complexo, né? Ele é tão assim, e é tão incrível você pensar assim que quanta coisa a gente é capaz de desenvolver se a gente deixar um pouco de lado as nossas crenças limitantes, que eu falo. Né? Nossas crenças limitantes. Aquilo que faz com que a gente paralise, aquilo que faz com que a gente não acredite, aquilo que faz com que a gente adie nossos sonhos, nossos projetos e tudo isso. Então, assim, e isso é muito sério, sabe? Eu vejo, assim, muitas pessoas realmente paralisadas, ou arrumando desculpas, ou pretextos, ou que seja, para adiar os sonhos e os projetos. Não que a gente tenha que sair executando sem nenhum planejamento, né? Mas a gente precisa ter um pouquinho mais de confiança em si próprio, deixar de lado esses medos, que não é fácil. Eu estou falando assim, mas não é fácil. Não é sei fácil, que não é fácil, não. né? Até hoje, a gente tem muitos medos, né? Para você ver, a primeira unidade foi no Colinas Shopping, né? Em 2018. 2019 foi um ano maravilhoso, que eu estava assim super confiante. Eu falo assim, nossa, agora nosso negócio vai decolar, os clientes aceitaram a marca, tá maravilhoso, relacionamento com várias fábricas novas chegando, muita gente interessada em produzir para a Nagata, e eu visitando as feiras e viajando e curtindo tudo isso. Eu falei assim, nossa, agora eu vou surfar uma onda maravilhosa, né? O que acontece? 2020? Pandemia. Então, todo aquele gás, toda aquela euforia, 2019, vamos virar o ano cheio de energia, cheio de planos, 2020 é o nosso ano, vamos expandir, vamos abrir, vamos não sei o quê, vem a pandemia. Então, eu falo assim, não é fácil, a gente não pode desistir dos sonhos, né? Veio a pandemia e aí foi realmente um teste de fogo, assim, da gente ter que se segurar. Quem pôde se segurar... Imagina, porque é uma loja no shopping, né? Sim. E assim, nem sei, não imagino como foi, né? Essa parte de... Na questão de aluguel, nessa questão de acordo, se teve acordo, se não teve, porque imagino que não, entendeu? Nem queira saber. E assim, muito desafiador. Eu sou advogada. Hoje a minha profissão principal é mentoria para empreendedoras, mas eu sou advogada. E na pandemia eu voltei a advogar porque realmente as empreendedoras, eu tive sessão com empreendedoras dizendo assim, eu vou fechar, eu quero um plano de ação para vender a minha empresa. Sendo que eu tô acostumada a trabalhar com metas, objetivos, faturamento. É muito triste, e é muito triste. Então, assim, e eu voltei a advogar por quê? Porque o que mais tinha era o quê? Era pessoas com dívida, ou pessoas para resolver problemas. E sempre vai ter, né? Demanda para advocacia nunca vai acabar. Mas, assim, quero dizer, tive que também fazer esse movimento, né? De me encontrar novamente e tudo mais. Cada pessoa na pandemia, eu tenho certeza que teve muitos desafios, né? Em diversas esferas, inclusive, né? Sim. Mas a gente aprendeu muito também. Sem dúvida. Com essa questão também de se reinventar, né? De tirar água de pedra, que é uma coisa que o empreendedor tem que fazer. Construir a asa do avião com ele voando, né? Todos os dias. Mas, assim, pensando um pouco na questão dos resultados da Nagata, porque, assim... Vamos falar a real, você tem mais de uma unidade da Nagata, né? Uma marca própria, você que criou e tudo mais.
que você atribui o sucesso da Nagata? Assim, você consegue trazer o que você sente, assim, que foi os seus diferenciais? Olha assim, Gisele, eu acho que são vários, né? Sou suspeita para falar, porém aqui a gente tá aqui para isso, né? O que acontece? Assim, eu sou apaixonada por moda, enfim, tudo que, assim, que encanta a mulher, né? Calçado, bolsas. Então, assim, eu gosto muito de fazer pesquisa, como eu falei, né? Eu pesquiso bastante, eu participo das principais feiras realizadas hoje no país. Ainda não estou indo para fora, mas um dia ainda irei, né? Fazer pesquisa lá fora também, porque eu falo, a moda vem lá, surge lá primeiro para depois chegar aqui. Né? E eu falo assim, eu gosto muito de entender o comportamento do consumidor, das mulheres, né? Então, tudo isso é muito assim fascinante, eu falo, né? Fascinante. Por isso que eu falo, o sucesso depende de o quanto você gosta, de quanto você é apaixonado por aquilo. Então, realmente é uma coisa que me fascina, né? Então, eu participo, todo mundo fala, nossa, mas é puxado, trabalho em shopping, viagem, não sei o quê. Eu me divirto. Para mim não é puxado, eu me divirto, porque assim, que nem agora, em outubro eu estou indo para Florianópolis, novembro eu vou para Rio Grande do Sul, vou visitar algumas plantas lá, vou participar da feira de Gramado. E assim, para mim é tudo maravilhoso. Eu só falo, e graças a Deus eu falo assim, eu consigo realizar isso também, porque em casa eu tenho um ótimo marido, né, que dá conta, tenho um filho de 10 anos, então ele super abraça a causa e fala, não, vai mesmo. E eu só comunico, tô com viagem de tal data. E claro, a gente sente, né, a falta da família em algumas situações, mas eu falo, a família acaba sendo realmente um porto seguro para onde a gente sabe que pode recorrer sempre, né? E se não fosse por ele, pelo meu marido, me dar esse suporte, né, com um filho, né, com a questão das tarefas, né, também de casa, com relação à educação e tudo, eu talvez não teria tido o sucesso que eu tenho, né, hoje. Também eu devo muito a ele, sem dúvida nenhuma. Mas você me perguntou sobre o sucesso, né, da marca. Os diferenciais da marca. Eu falo assim, é sempre buscar entender quem é teu público. Perfeito. Sabe? Eu entendo quem é meu público, eu sei, assim, como eu falei, eu visito muitas feiras, pesquiso muito e eu vejo de tudo, né? E é claro que tem coisa que não é o estilo da nossa consumidora. Então, por mais que eu goste, eu posso até arriscar alguma coisinha, mas eu não vou fazer daquilo 100% da minha coleção, né? Então a gente tem que ter essa noção, essa sensibilidade, né? Que eu falo, uma sensibilidade realmente para trabalhar, de saber o que vai de encontro com o teu público-alvo, o que no caso é uma aposta que você não sabe, porque tem muita coisa que a gente também não sabe se o público vai aceitar ou não, e moda tem muito disso, né? Lança uma coisa, a gente não sabe, até chegar no ponto de venda, né? Cair ali na vitrine e as clientes começarem a usar e uma influencer ou alguma coisa de mídia começar a explorar aquilo, a gente não sabe, porque a antecedência que a gente trabalha é muito grande, assim, de 60 dias, 70 dias de antecedência para um pedido. Então, hoje as fábricas trabalham com essa antecedência para colocar na esteira ali de produção. Até aquele produto chegar na loja, muita coisa você tem que realmente ter essa sensibilidade de saber se a sua cliente vai aceitar ou não. E, obviamente, tem coisas que você já conhecendo o teu público sabe que vai ser certo, né? Então, é conhecer o cliente, né? Acredito que às vezes a gente fala sobre isso, assim, a gente pode falar disso no bate-papo, eu falo em mentoria, às vezes a gente assiste algum conteúdo de uma pessoa falando, conheça seu cliente ideal, desenhe seu cliente ideal. E quando eu comecei a escutar isso há anos atrás, eu lembro que isso era muito abstrato para mim. Conheça seu cliente, o termo persona, né? O cliente ideal. Mas isso é tão importante, porque a gente precisa saber para quem a gente vai vender, para a gente entender realmente o que a gente vai oferecer. Porque muitas vezes a gente faz o processo inverso, né? O que vender e não para quem. exatamente, Né? Então a gente precisa saber para quem, para saber o que. E até para você poder ir além, né? Por exemplo, eu falo assim, eu já tenho uma clientela que é essa, você já conhece, você tem os produtos que conversam com essa clientela. Legal. Vamos
expandir um pouquinho? Vamos alcançar? Eu falo sempre assim, eu tenho uma faixa etária que eu atendo ali dos 25 mais, né? Minha faixa etária, 25 mais, 25 a 45 anos é o meu público-alvo. Beleza. Vamos tentar alcançar a filha da cliente? Aquela jovem que vem com a mãe? Legal. O que eu vou comprar para ela? Então, assim, a gente tem que também... Porque, assim, as marcas, elas precisam se renovar. Né? Eu falo assim, e hoje é o grande desafio, eu percebo, das grandes, porque assim, o meu negócio é pequeno perto das grandes, né? O meu eu sou uma formiguinha, né? Perto de grandes marcas. E eu percebo que assim existe um desafio enorme, porque assim as marcas que já vêm vindo e que já são sucesso, elas precisam se renovar. Como que elas vão fazer para atingir o público novo, né? Um público que está vindo agora. Então, ela também passa por esse processo de renovação, mas sem perder a sua essência, sem perder a sua cliente, né, já conhecida. Na realidade, num negócio, isso até é importante esclarecer. A gente pode ter mais de um cliente ideal, mais de uma persona desenhada, né? Exato. Porque não necessariamente a gente vai fazer toda a coleção ou todo o desenho para um cliente ideal. A gente pode até ter focos diferentes de clientes diferentes, mas bem desenhados também, para a gente entender as necessidades, os gostos, porque senão a gente também a gente acaba funilando, né? E não tem essa clareza de o que eu quero atingir com essa coleção, para quais clientes seria essa coleção, para a gente entender realmente para quem a gente está direcionando. E pode ser mais de um, com certeza, Sim, né? sempre é mais de um, viu, Gisela? Porque eu falo assim, principalmente quando a gente fala de calçado, é um produto muito democrático. Então, ao mesmo tempo que eu atendo uma jovem de 15 anos, eu atendo uma senhora de 70 anos. Sim. Então, assim, o produto ele é muito democrático a partir do momento que eu tenho na loja opções que caibam para esse público. Mas eu tenho também o meu DNA, né? A minha essência. E isso tem que ficar muito claro, muito nítido, porque senão você se perde no negócio. Agora, o que eu estou falando também, além disso, é assim, como se perpetuar. Ah, sim, com certeza. Né? Porque assim, tudo bem, você tem uma história, você trilha uma história, você tem ali o seu produto, a sua clientela e tudo, mas como continuar sendo o desejo para os futuros consumidores que estão chegando. Então, esse é um desafio. A minha loja no Colinas já tem há 13 anos. Eu pego o período como marca própria, o período como franquia, porque eu falo assim, eu herdei. Né? Eu peguei as minhas clientes da época de franquia e trouxe para a marca própria. Né? E com isso, eu acredito que eu consegui agregar, porque hoje a gente tem assim, uma carteira de clientes mais ampla do que eu tinha no passado. Então, assim, positivo, que eu consegui fixar minha marca e conquistar novas clientes, né? Através nesse processo. E 13 anos é um período que eu falo assim, eu conheci uma cliente que tinha uma filha de, vamos supor, 15 anos. Hoje ela já está com 28. Ela já está casando, ela já está comprando calçado para ir no casamento, ela daqui a pouco vai ser avó, daqui a pouco, entendeu? E assim, como continuar na mente dessas clientes. Perfeito. Essa renovação. E deve ser um desafio constante, né? Para quem está começando agora, que é o nosso público do podcast também são muitas mulheres ali que estão começando a empreender, que estão ali no início. O que você acredita, assim, para uma empreendedora que quer criar uma marca própria? O que você falaria para ela agora, assim? O que você gostaria de deixar para ela? Olha, eu falo assim, acreditar em si, acreditar no seu potencial, saber... Eu sempre falo, qual é a sua oferta? Né? O que você tem para oferecer? Legal, você sabe o que você tem para oferecer. Acredite no que você tem para oferecer. Porque a primeira pessoa que vai comprar o teu produto é você mesmo. Né? Se você não acreditar em algum momento na sua trajetória, na sua comunicação, as coisas vão parecer que incongruentes, não faz sentido. Então, seja verdadeira. Seja verdadeira, acredite no que você faz e se dedique. Dedique de coração. Eu falo assim, tudo que vem de dentro de coração...
Eu falo, você transmite de uma forma muito espontânea e aquilo cativa, né? Aquilo conquista. As pessoas compram produtos, mas as pessoas voltam quando elas são conquistadas, né? Porque eu posso comprar alguma coisa de você hoje, legal, mas se a gente estabelecer uma conexão, se eu sentir que aquilo que você me propôs foi verdadeiro, né? Faz sentido para você e faz sentido para mim, eu vou voltar. Né? E o retorno, a indicação, né? Essa coisa que você vai criando, essa referência é que faz com que você obtenha o sucesso. E nunca é de uma hora para outra, né? É um processo, tá? Então, em primeiro lugar, acreditar, se dedicar. E eu falo assim, você precisa conhecer, né? Conhecer o universo onde você tá, né? Então, assim, ter um plano para quem que eu vou vender, com quem que eu vou conversar, quem são as mulheres, aonde eu preciso estar, com quem eu preciso me conectar, porque assim, hoje eu vejo o trabalho, ele é muito em torno de parcerias também, né? Eu falo, ninguém chega a nenhum lugar sozinho, você vai sempre ter que contar com pessoas, então quem vão ser minhas aliadas nesse processo, quem que eu vou poder contar, e estar no meio, eu falo assim, se engajar, né? Se engajar sempre. E sempre com aquele sentimento, não é esperando algo em troca. É por um propósito. Você acredita? Então, faça. O resultado, ele vai ser uma consequência. Perfeito. Essas conexões são muito importantes, né? Essas conexões de networking, né? A gente fazer networking, a gente ter essas parcerias ganha-ganha, né? A gente gerar valor também pro outro, né? Que muitas vezes muitas pessoas quando pensam em parceria já quer chegar pedindo alguma coisa, né? Que eu acho que é um grande erro. Então, na realidade, se você quer algo, na verdade, gere valor, despretensioso mesmo, porque isso volta pra você, às vezes nem sempre da mesma pessoa, mas volta pra gente. É incrível isso, né? Quando a gente faz pro outro, aquilo volta, pode ser de outra direção, mas volta pra gente. Isso pra business faz muita diferença. Mas é um olhar também genuíno, de propósito, de doação, de servir, né? Eu acho que a gente se perde um pouco, às vezes, no empreendedorismo, da pessoa só pensar no resultado, no faturamento. Venda, né? Isso, e acaba esquecendo esse lado, né? Que eu acho que é um grande, assim, uma grande sacada mesmo, no sentido de que faz muita diferença nos resultados de quem quer perpetuar algo, quem quer construir um negócio de médio, longo prazo. A base é servir, é se relacionar, é se conectar, né? Exatamente. Raquel, infelizmente a gente está chegando no final do nosso podcast. A gente nem percebe Não o tempo, percebe, né? assim, ó, quando vê, meu Deus. Mas eu quero que, antes da gente encerrar, você deixe um aprendizado, uma lição, uma mensagem para as mulheres que estão assistindo a gente agora. Algo que você aprendeu aí ao longo dos anos, algo que você gostaria de deixar, assim, uma frase impactante, alguma mensagem final aí que você gostaria de deixar para elas. Assim, eu não tenho nenhuma frase impactante, mas assim, o que eu posso dizer é assim, que a pessoa, a gente quando acorda todos os dias, né, a gente não sabe o que vai acontecer naquele dia, né? E eu falo, esse é o grande mistério da vida e o grande, assim, fantástico também da vida. Então, assim, esteja preparado para o que vier e aceite. Né? Porque muitas vezes a gente, até as coisas ruins que a gente, de repente, não foi tão legal, aconteceu, elas estão ali por algum propósito na sua vida. Então, o empreendedor, assim, ele não pode desistir. Eu falo, quando você tem um plano, você tem algo em mente, vá em frente. Às vezes tem algumas coisas que faz com que você, como a gente falou, tenha que parar um pouquinho, fazer uma pausa, mas continue. A consistência, a disciplina, a dedicação diária é o que faz com que você alcance o objetivo lá na frente. E se doe de coração, sem... Como a gente falou, sem ficar esperando ou calculando, mas qual que está sendo o meu retorno? Muitas vezes você vai ver que assim, não existe um retorno mensurável naquele momento, mas ele vai vir.
Entendeu? Essa convicção faz com que o empreendedor entenda que essa jornada ela é um processo realmente, né, e que precisa ser vivido, né, de coisas que deram certo, coisas que deram errado, coisas que você vai levar adiante, coisas que você vai descartar e vai descartar mesmo, porque até algumas coisas que fazem mal para a gente precisa tirar para fora e continuar e acreditar sempre. Perfeito. Tá É uma mensagem, uma lição, é um aprendizado real, assim. E, na verdade, às vezes a gente quer trazer um pensamento que ele vai transbordar mesmo. Porque o empreendedorismo é complexo e os aprendizados do empreendedorismo são muitos, né? Quero te agradecer muito pela presença. Eu espero que as mulheres que estão assistindo a gente tenham se inspirado na sua história e que também estejam aí motivadas dentro do próprio negócio, sabendo que é uma construção mesmo e que a gente precisa plantar diariamente para a gente construir um negócio de médio e longo prazo. Isso mesmo. Obrigada, Gisele. Eu que agradeço. Imagina. Viu? Gente, estamos encerrando mais um podcast Mulheres Protagonistas. Eu espero que você tenha gostado desse bate-papo. E se você gostou, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, deixa seu like, o seu comentário. E eu vou te esperar no próximo episódio do Mulheres Protagonistas.